O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou na véspera de ontem a versão preliminar de seu relatório sobre proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Entre os principais pontos, o texto propõe a simplificação do sistema, substituindo 5 tributos: o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Entre os pontos positivos para o agro, o texto garante uma taxa reduzida com percentual de 50% da alíquota padrão para bens e serviços ligados aos produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, além de insumos agropecuários e cerca de 1.300 itens da cesta básica. Olha, e para a gente analisar esse assunto, eu já convido agora aqui para o nosso Rural Notícias o advogado tributarista e também vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, o Eduardo Diamantino, e também o nosso comentarista, o Miguel Daúde, que daqui a pouco vai estar aqui conosco. Muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Olha, o texto, então, traz a taxa reduzida, a gente acabou de ver aí, né, da alíquota para bens e serviços ligados a produtos do agro. Doutor, eu quero saber de você. Primeiro, o Daúde agora está aqui conosco também. Doutor, eu quero saber de você aí, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? O que a gente pode destacar sobre esses novos pontos no texto da reforma? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu queria ressaltar que, na nossa visão, algumas coisas precisam ser colocadas efetivamente no momento correto. A taxa para o agro é reduzida em relação ao restante vamos dizer, do sistema tributário como um todo. Nós estamos falando em uma taxa média a ser definida em lei complementar, o mercado estima em torno de 25%, e a do agro seria 12,5%. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que ela é um aumento de carga tributária em relação à carga atual. Isso é que não pode nunca ser esquecido. A carga atual é muito menor do que essa carga. Um segundo ponto também que merece crítica é o assodamento na aprovação da medida. Depois de muito demorar, ontem à noite saiu o texto, quando todos esperavam que esse texto só sairia na segunda, e agora o presidente da Câmara tem dito que ia aprovar ainda no primeiro semestre. Ora, norma constitucional não é norma de padaria. Esse negócio tem que demorar, tem que ser discutido, tem que ser debatido. Essa história de aprovar uma norma constitucional em 10 dias, em 3 ou 4 sessões do Congresso, isso é algo que eu nunca imaginei assistir numa democracia. Por último, remeteu demais à lei complementar. Em 88, o pessoal mais velho vai se lembrar disso, mas um dos grandes trunfos da Constituição de 88 foi que o sistema tributário estava todo explicado na Constituição. Isso é garantia para o contribuinte. Tendo esse tanto de garantia, virou uma bagunça. Agora, você imagina se tudo for feito em lei complementar. Vai aumentar a insegurança jurídica. Então, eu acho que a reforma tributária precisa ser muito bem discutida, do jeito que está, é um aumento de carga do agro, levando insegurança jurídica. Eu não gosto da ideia da reforma tributária como ela está. Então, provavelmente vai mais um tempo aí de discussão, né, doutor? Daúde, boa noite para você. Você concorda com o doutor? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marusa. Boa noite, meu amigo Diamantino. Boa noite a todos. Eu concordo plenamente. Eu acho que, como o Diamantino coloca, é uma coisa meio precipitada. Ora, nós temos que fazer a reforma. Eu acho que esse ponto é positivo. Vamos fazer a reforma. Mas precisa ser discutida. Não dá para você discutir com a sociedade e dizer, mas foram feitas audiências públicas, isso foi bem debatido. Não. Você precisa analisar ponto a ponto dessa reforma e como o agro, né, que aí nós estamos defendendo o agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia, você não vai pagar 50%, 12,5%, mas 12,5% é muito em relação ao que nós temos hoje. Então, é uma reforma que precisa ser discutida, essa questão também, Marusa, do cashback. Eu conheço a opinião do doutor Diamantino, quer dizer, isso nunca vai dar certo em função da nossa característica, né, de gestão,
Então, portanto, eu acho positivo começar a discutir, mas achar que isso vai ser aprovado no dia 4 de julho, é impossível. E nós vamos acompanhar atentamente os impactos que isso vai ter no agronegócio. Se você reduz a 12,5%, você vai estar tributando os mais pobres na cesta básica. Vamos ver o que vai tirar, o que vai ficar. É muito cedo ainda para a gente ter um consenso de como vai ser isso. Ô, Daúde, quer aproveitar aqui que o doutor está conosco, o doutor Diamantino, e fazer uma pergunta para ele? Bom, Diamantino, você acha, né, não sei, pela tua experiência, que esta reforma resolve a questão tributária? Porque vai ser resolvido a questão dos impostos, o IPI, né? O PIS, COFINS do governo são alguns impostos. Fica de fora o imposto de renda, que representa 75% da receita do governo federal. Quer dizer, ele vai mexer em 25%. Os estados e municípios vão mexer em quase 90% da sua receita. Então, quer dizer, é uma proporção, essa balança é muito desregulada. Você acha que vai ter facilidade? Eu vou resolver por medidas complementares, quando você está mexendo quase 90% nos impostos dos estados e municípios e o governo está oferecendo os 25%. O que ele vai fazer no imposto de renda? Ele já sinalizou que vai aumentar o imposto de renda do sistema financeiro. O que você acha dessa visão que o mercado não comenta? Olha, vou parafrasear aqui o ministro Eliomar Balieiro, um grande tributário dos anos 70 do Supremo. Tributo bom é tributo velho. Essa história de que o tributo novo vai ser melhor, nós já temos jurisprudência, temos garantia, temos aplicação. Eu não acho o sistema tão ruim, ele precisa ser melhorado. Mas eu preferia um melhoramento no que já está do que o que fizeram. Na verdade, eles incutiram no povo uma necessidade de reforma tributária, quando a necessidade era de reforma do Estado. Não haja dinheiro para sustentar esse Estado do tamanho que ele ficou. Depois disso colocado, na minha visão, agora vem essa reforma que, segundo eles, a OCDE diz que é maravilhosa e é nos padrões da OCDE. Agora, a OCDE lá na Europa, você acha que assim, por que nós vamos copiar o sistema tributário europeu para aplicar no Brasil? Qual a lógica? Eu tenho a impressão que o município de Altamira deve ser tão grande quanto a Bélgica. E assim, é o sistema tributário de lá que vai dar certo aqui. Eu acho assim, independentemente disso, é opinião pessoal, eu acho que tudo tem que ser discutido com muita calma. À medida que a gente sai da Constituição Federal e cai para leis de quórum mais fácil de ser alterados, a gente está dissolvendo garantia do contribuinte. E o que hoje me parece absolutamente claro é que esse reequilíbrio, que ele jura que não tem aumento, mas o reequilíbrio da carga tributária consiste em tirar de alguns setores e pôr o agro para pagar igual, né? Diamantino, você coloca uma coisa que eu sempre discuti aqui, né? Eu, uma vez, conversando com um político há muito tempo, ele me dizia o seguinte: Daúde, não existe reforma tributária se você não fizer a reforma da federação. Atribuir aos entes da federação, aos estados, aos municípios e à União, o que fazer, com que dinheiro fazer. Aí sim você abre espaço para uma reforma tributária. Agora, o governo vem, essa PEC 45, né, que foi gestada na Câmara, diz assim: eu, governo federal, vou dividir, vou unificar 25% dos meus impostos. E você, município e estado, 80%. Como é que fica isso? Quer dizer, se eu não faço a reforma da federação, como é que eu encaixo uma reforma tributária ou, pelo menos, uma discussão sustentada em cima dessa reforma? Não é isso? É o que você quis dizer, só para a gente deixar claro. Exatamente nessa linha. Aí agora criaram aquele fundo de compensação de perdas. Aliás, para resolver esse problema, essa ausência de discussão sobre o modelo de federação, criaram duas jabuticabas nesse texto. Primeiro, que ele demora 50 anos para atingir para mudar plenamente. Então, ele tem um prazo de implementação de 50 anos. E o segundo é aquele fundo de complementação dos estados. E, pelo que eu tenho informação de Brasília, foi a briga dos governadores. Diz que de todos os governadores, acho que tem 4 que apoiam a reforma tributária, o resto todo mundo está brigando. Então, assim, tem dinheiro?
Daúde, aumentou, diminuiu a carga. Alguém fez a conta? Alguém viu a conta? Essa história eu debati amplamente com o PowerPoint. Sabe, o pessoal criticava lá o Dalton Delagnol, coitado, com aquele PowerPoint lá da Lava Jato, mas nós estamos igual em matéria tributária. Isso não pode dar certo. Diamantino, desculpa, Marusa, só hoje saiu uma informação do governo de que a nossa carga tributária, a arrecadação aumentou de 30% para 32%. Quer dizer que a carga está aumentando, né? Desculpa, Marusa, eu me intrometi aí. Não, não tem Deixa com problema. você aí. Não, com certeza esse debate está muito interessante. A gente está com o tempo, infelizmente, estourado, né? Mas a gente entendeu aí que provavelmente, pelo menos na visão do doutor, esse tema ainda vai ser bastante discutido ao longo do ano, né? Antes de uma aprovação concreta aí da reforma tributária. Muito obrigada pela participação, doutor Diamantino, e também você, Daúde. Obrigada.